Voltou. Sheikh Abdussalam Al-Mansouri, já falei para vocês, ele que é pai de Mohamed, um cuiabano. Quantos anos de Brasil? Eu sou 4 anos aqui. 4 anos no Brasil. Na sexta-feira, os muçulmanos têm uma reza especial. Então eu quero falar com ele rápido agora. Hoje nós não vamos perder tempo, vamos mandar ver. Quais são os 5 pilares da religião islâmica, Sheikh? Seu boa tarde e fica à vontade. Sim, muito obrigado, Vitório. Barakallahu fique. O Ayaki, Sheikh. Deus abençoe você. E a ti também. Os pilares do Islã são 5. Ou seja, esses são rituais ou práticas mais importantes no Islã. São 5. Porque quando nós falamos princípios ou pilares, porque o Islã tem muitos objetivos, além desses rituais, mas os rituais mais importantes, 5. A oração, jejum, primeiro, testemunho da fé, Sim. que você fala, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah no início, quando entra no Islã, se torna muçulmano. Isso é a shahada. A shahada, esse primeiro pilar de prática. Sim. Porque você começou a praticar, então você testemunhou. Segundo é a oração, prática da oração. Terceiro é a caridade. Quarto, jejum. E quinto, a peregrinação a Meca. Peregrinação a Meca. É obrigatória? É obrigatória, tem condições. Quais são? Porque só agora eu citei as obrigações, os 5 práticas. Se tem condições financeiras e saúde, tem que ir para Meca fazer peregrinação uma vez na sua vida. Sim. Obrigação. Para a pessoa que tem condições financeiras e saúde. Muito bom. Vamos falar agora sobre situações. Tomaram meu leitor aqui agora, eu vou complicar, Sheikh. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Sim. Hoje vocês fazem uma oração especial na sexta-feira. É. Salat Juma. Salat oração, Juma, né? Eu quero que você explique por que na sexta-feira, no horário do almoço. Nós devemos falar antes sobre oração. Então vamos falar. Porque oração, a oração, Allah, Deus, descreveu, obrigou para os muçulmanos 5 orações diárias obrigatórias em horários específicos. 5 orações diárias em horários específicos. Primeira oração, alvorada, 2 rak'at, alvorada, salat al-fajr, antes de nascer o sol. Sim. Segunda, no meio-dia, salat al-dhuhr. Terceira, no asr, é 3 horas e pouco. E salat al-maghrib, no pôr do sol, quarta oração. Última oração é a oração da noite. Última, salat al-isha. Então, esses 5 orações, nossa oração não é só orar, porque tem pessoas tem diferenças entre orar e rezar. Sim. Esse reza, esse ora. Nós oramos e rezamos no mesmo momento. Nós fazemos tudo. Fazemos Oramos tudo. E rezamos. Rezamos. Por quê? Porque na oração tem movimentos que ficar em pé, que você se prostra e esse movimento. E tem recordação que você fala, glorificado seja Allah, louvado seja Allah, isso é recordação. E tem recitação do Alcorão, isso é o que é importante. Recitação do Alcorão. Todo muçulmano tem que memorizar, todo muçulmano, seja árabe, não é árabe, tem que memorizar pelo menos um capítulo, se chama Abertura do Alcorão. Primeiro capítulo no Alcorão Sagrado. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Sim, vamos lá. Al-Fatiha. Então, recitação. E último, tem súplicas. Que você pedir de Deus tudo o bem na sua vida e na outra vida.
e pedir de Allah qualquer coisa que você está desejando. Essa é a nossa oração. Antes da oração, tem condições. Purificação. Não qualquer pessoa pode fazer a oração. Tem que ser purificado, abluído. A purificação tem dois tipos de purificação. A purificação menor e a purificação maior. Sim. A purificação menor, só lavar as mãos, rosto, boca e nariz, pés. Sim. Desculpa. Não. Essa é purificação menor. Quando a pessoa precisa de fazer necessidades fisiológicas, Sim. ele tem que fazer de novo a purificação, porque as necessidades fisiológicas quebram a purificação. Sim. A purificação maior, quando a pessoa fazer relações sexuais, Sim. ou a mulher no fim do período menstrual. Sim. Tem que fazer banho completo. Essa é purificação antes da oração. Uma condição importante da oração. Outra condição que você está no horário certo da oração. Por exemplo, eu não posso fazer minha oração, uma oração agora. Oração que é depois do pôr do sol, eu fazer agora. Não posso. Antecipar, não. Antecipar nem adiantar. Mas adiantar, Sheikh, se a pessoa está no avião, o avião está em voo lá em cima na hora da oração. Essa é outra coisa. Essa é outras situações na jurisprudência tem explicação dessa coisa. Porque o horário não é horário curto, é horário longo, aberto. Por exemplo, a oração de 3 horas, o horário dela até 5:30. Então você pode rezar 3 horas, 3:30, 4 horas, 4:30, 5 horas. Pode rezar nesse horário. Se eu não fiz e só ficou tudo para a noite, vale? Esse é pecado, é proibido a pessoa atrasar as orações. Fora até sair o horário específico da oração. É pecado e proibido. E quando acontece? Como quando? Quando acontece de a pessoa não poder fazer as orações do dia, acumulá-las todas para o horário noturno. Tem exceções e facilidades. Por exemplo, a pessoa que está viajando. Nessa situação, ele pode juntar as orações. Adiantar ou atrasar. Juntar as orações. E cortar também as orações. Porque tem quantidade. Sim, quantidade. Quantidade da oração. 4 rak'ah, você pode fazer 2, se você está viajando. E por causa da chuva, quando tem muita chuva, é uma situação de facilitar. Sim. Também podemos juntar as orações. A pessoa doente, ele também pode juntar as orações. Tem várias situações de facilitar. Mas o horário, a oração tem que ser num horário. É uma condição, que ser no horário. Outra condição também, a nossa oração islâmica tem que ser direcionada para Meca. Seja na mesquita, no seu trabalho, na sua casa, no aeroporto, em qualquer lugar, na fazenda. Voltada para Meca. Voltada para Meca, direcionada para Meca. Cidade sagrada, casa de Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, casa dele, lá em Meca, que fundou o profeta Abraão, reformou, e está lá, nós fazemos peregrinação. Abraão, o mesmo Abraão que é citado na Bíblia. É o mesmo Abraão que é citado na Bíblia. Abraão, filho dele, Ismael e Isaac. Filhos dele, sim. Então, essa é a oração, nossa oração. E por que está dividida dessa forma? Por quê? Porque não há alvorada, no meio-dia. Porque a oração tem objetivo. A oração que você fica mais próximo de Deus. E na oração, quando você recita o Alcorão tem orientações para a nossa vida dia a dia. Orientações que nós seguimos o Alcorão.
Então, Deus dividiu as orações nos horários para nós ficarmos sempre com Ele, sempre lembrando dele, sempre recordando dele. Não esquecemos dele. A oração é uma forma de também educar, porque quando saímos da oração, devemos sair calmos, tranquilos, com paz, amamos todas as pessoas, gostamos de todas as pessoas, queremos o bem para todos. E se a pessoa não prejudicamos alguém fora, não entramos à mesquita, fazemos a oração e saímos, falamos mal sobre as pessoas, prejudicamos a eles, roubamos a eles, não pode. Porque a oração é uma forma de educação. Como é que fica, Sheikh, a caridade no Islã? A caridade é praticada de que forma? A caridade é um sistema econômico islâmico no Islã. Sim. A caridade tem muitas regras na jurisprudência islâmica. Primeira coisa, o que é caridade? A caridade é um dever para do muçulmano, tem que pagar o muçulmano que tem condições. Quais são condições da caridade? Sim. Condições da caridade, primeiro, que você tem mais de 85 gramas de ouro, valor. Esse valor, se você tem menos, não está obrigado a fazer caridade. O que seria isso aqui no Brasil hoje? Hoje no Brasil, que você tem 15 mil reais. Sim. Valor, se você tem esse valor, 15 mil reais. 15 mil reais. Segunda condição, que esse 15 mil reais permanece com você, fica com você na sua conta, em sua casa, no banco. Fica um ano inteiro. Durante o ano é aguardado. Este valor aguardado. Você não está usando ele. Não está em movimento. Ou está em movimento, mas está parado. Sim. Não está gastando. Então, primeiro, você tem 85 gramas de ouro, que vale 15 reais mais ou menos. E isso fica com você durante um ano inteiro. Nesse momento, você tem que pagar a caridade. Quanto? Quanto vai pagar? É um dízimo? Não. Não é dízimo. Não é dízimo. Não é dízimo. Não é dízimo. Você paga 2,5%. 2,5%. 2,5% sobre os 15 mil. Isso. E daria, Se você tem 100 mil reais, você tem que pagar 2,500 mil. 2.500. 2.500. Esse que é... Sheikh, você cada dia que passa está surpreendendo a gente. Seu português está ficando bom. Daqui a pouco vai estar falando fluentemente, né? Muito bom isso. A gente fica feliz. Continua. Muito obrigado. Então, você tem que pagar esse valor e para quem? Essa é a pergunta. Porque tem muitos detalhes na jurisprudência islâmica sobre isso. Eu estou resumindo. Sim. Para vocês entenderem rápido. Para quem? Tem 8 tipos de pessoas que recebem a caridade do muçulmano. 8 tipos de pessoas citados no Alcorão Sagrado. Quem seriam? Seriam: Innama sadaqat lil fuqara. Al-fuqara, os pobres. Os pobres. Necessitados. No Islã tem diferença entre pobre e necessitado. Por exemplo, o pobre, aquele que não tem nada. Só tem comida para comer e beber só. Mas o miskin necessitado, é aquele que tem trabalho, mas não é suficiente. Sim. Por exemplo, uma pessoa que tem carro, mas está trabalhando com Uber. Mas não é suficiente para gastar para a família dele, crianças, educar eles, hospital, tudo. Então, esse pode receber a caridade. Não significa que ele tem carro já não pode receber. Pode receber, porque lil-fuqara wal-masakin. Essa é a diferença entre o faqir e o miskin no Islã. Faqir, pobre, necessitado.
necessitado, mesquino. Sheik, faltam mais, falou 2, Sim. que poderiam receber Receber a caridade. no Islã. Sim. Terceiro, Terceiro é para organizar, para a organização que está organizando a caridade. Por exemplo, se nós precisamos levar a caridade para os pobres em outro estado, nós o que precisamos? Precisamos mandar para eles ou enviar alguém, distribuir lá. Transporte. Esse também as pessoas podem gastar da caridade mesma. Não gastar do bolso deles. Gastar da mesma caridade. Também al-mu'allafatu qulubuhum. Al-mu'allafatu qulubuhum, as pessoas que estão morando mais próximo da comunidade muçulmana estão vendo para conhecer Islã. Para conhecer Islã, são amigos dos muçulmanos, mais próximo dos muçulmanos. Não são muçulmanos. Não são muçulmanos. Mas estão ali vindo, estão conhecendo. Ali vendo, conhecendo, mas tem que ser pobres ou necessitados. Esses também estão inclusos para a caridade. Para a caridade. Esse foi o quarto. Tem mais um? O Firriqab. O Firriqab, Islã, quando chegou o Islã, era a época da escravidão. Entre os objetivos do Islã, liberar os escravos. Quando falamos de escravidão, é escravidão no Brasil? Ou escravidão? Não. Antigamente. Bem antigamente. E continuou a escravidão. Continuou. Sim. Mas entre os objetivos do Islã, na legislação islâmica, que é liberar os escravos. Libertar os escravos através da legislação. Por exemplo, nós devemos pagar para libertar os escravos. Certo. Se tem um escravo, 2 escravos, nós temos caridade, nós temos muito dinheiro, caridade, nós devemos comprar esse escravo e liberar ele. Libertar ele. Sim. Esse e tem outras maneiras no Islã para libertar os escravos. Não só isso, caridade. Tem outras maneiras. Mas nós estamos falando sobre caridade, nós estamos falando sobre escravidão. Certo. Então, e também, وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله. في سبيل الله, por causa de Deus. Por causa de Deus, qualquer caminho que é bem. Escolas, mesquitas, hospitais, qualquer coisa que é bem, maneira de bem. Educar, sim, cuidar os órfãos, viúvas, as mulheres que morreram, os esposos delas. Isso tudo na maneira do bem. في سبيل الله. وابن السبيل. وابن السبيل, aquela pessoa que está viajando. Sim. Viajando e cortou no caminho, se perdeu. No caminho perdeu documentos dele, perdeu dinheiro, tudo. Então está aqui, chegou para nós, não tem nada para comer, para beber, viver ou chegar ao destino dele. Nós, como muçulmanos, na caridade, pagar para ele dessa caridade. Ele merece uma pessoa que vai receber dessa caridade. Sim. Última coisa, último tipo, al-gharimin. Al-gharimin, eu estou falando na lei, no Alcorão isso. Al-gharimin, não tem problema. Al-gharimin, as pessoas que têm mais dívidas, empréstimos. Sim. Dívidas, hein? Sim. Mais dívidas. E não conseguiram pagar. Ele tem dívidas aqui, em muitos lugares, e ele quebrou, a situação não ficou bem com ele, ele perdeu o comércio dele, perdeu os negócios dele, então ele ficou presado. Nesse momento, nessa situação, ele vai receber da caridade para pagar as dívidas que ele deve pagar. Esses são tipos que recebem a caridade. Aí ele paga juros sobre esse dinheiro que ele recebeu. Como? Ele paga juros sobre esse dinheiro que ele recebeu. Não, ele não paga juros, porque juros proibidos no Islã.
É, Juros são proibidos no Islã. proibidos no Islã. Proibido cobrar juros. Cobrar juros. Sheikh, você quer entrar pelos pilares ou quer que eu te faça uma pergunta aqui para você? Não, faça. como Tranquilo? você quer, tranquilo. Quem são os anjos e qual a diferença entre os humanos e os anjos Sim, para os muçulmanos? os anjos são servos puros, criados por Deus de luz. Essa é a diferença entre os humanos criados de barro, os gênios criados de fogo, os anjos criados de luz. Então, os anjos são servos puros, sempre são bons. Não tem mal, anjo mau, como você antes perguntou. Não tem anjo mau. E eles criados para adorar a Deus unicamente. Então, nós cremos que em tudo que nos foi transmitido no livro do Alcorão Sagrado e na Sunnah do Profeta, os ditos do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre os anjos. Nós também acreditamos que eles têm características e eles têm grupos. Tem muitas características, yani, as características mencionadas no Alcorão dos anjos, que eles nunca desobedecem a Deus em qualquer ordem. Sempre eles são obedecidos. Eles obedecem a Allah sempre. Também entre eles incumbido da revelação, que é o anjo Gabriel. Ele é responsável pelos livros revelados aos mensageiros. Anjo Gabriel, o mesmo Gabriel que revelou a Maria, mãe de Jesus, que ela mesmo. teria Jesus. Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Sim, é o mesmo anjo que revelou com Evangelho, livro de Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, livro de Torá, Antigo Testamento de Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, o mesmo que revelou com o Alcorão Sagrado para nosso profeta de toda a humanidade, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E também tem um anjo designado para recolher as almas, anjo da morte, Malakul Maut, anjo da morte. E tem o anjo Malakul Maut, morte. Sim. E também tem os guardiões e os generosos anotadores, que escrevem as nossas ações, sejam essas ações boas ou ruins, pecados ou adorações. Eles escrevem nossas ações, anotadores, anjos. E também incumbidos da tentação do túmulo, que prestam contas para as pessoas. E tem guardião do paraíso, guardião do fogo. Tem o anjo de Miguel. Vocês falam Miguel. Sim. Nos ensinamentos islâmicos é responsável pelo sustento em geral, pelas chuvas, plantas, sustento em geral. Então, essas são algumas funções dos anjos que são mencionados nos ensinamentos islâmicos. Sheikh, deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. Sim, sem fala. Se Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, Uhum. tem um exército de anjos para anotar, será, não fique triste, que aqui no Brasil Deus não precisaria de um exército muito grande, porque... Ou será que todas as populações do mundo são pecadoras como todos? Mas Deus é misericordiador. Deus não é incapaz de fazer qualquer coisa que Ele quer. Mas Deus tem generosidade e tem misericórdia
Todo-Poderoso, entre os nomes de Allah, Al-Halim, Al-Rahim, Al-Rahman, misericordioso, misericordiador, perdoador, sabientíssimo. Mas se ele quer, ele pode fazer o que ele quer. Porque a ordem dele, quando ele quer algo, só ele diz seja e é. Sim. Essa é a ordem de Allah. Então Allah subhanahu wa ta'ala, Deus Altíssimo seja, ele tem poder, todo-poderoso. E tudo o que acontece nessa terra tem sabedoria. Não significa que porque Deus deixa assim. Porque tem sabedoria. Deus justo tem sabedoria em todas as ações que acontecem. Eu quero saber por que vocês jejuam, a questão do Ramadã, todo mundo conhece, mas ninguém sabe o que é. E a peregrinação, né? Sim. Eu queria que o senhor explanasse. Como as práticas mais importantes no Islã, que falamos que a oração, jejum, caridade e peregrinação. Então, jejum, Deus descreveu o jejum para as nações antigas também. Está escrito no Alcorão que Deus descreveu para nós como muçulmanos o jejum, como já descreveu para as nações anteriores, nação de Moisés, Jesus, que a paz de Deus esteja com todos. Mas para eles não era um mês específico para jejuar. Estavam alguns dias para jejuar, mas para nós é um mês inteiro. Essa é a diferença. Este é o Ramadã. Ramadã. O que é Ramadã? Ramadã, vocês falam Ramadã. Ramadã é um mês lunar no calendário islâmico. É o 9º mês. Porque o calendário islâmico, até hoje, nós estamos no ano 1441. Nós estamos no ano 2019. Vocês, pelas contas, estão no ano 1441. Por quê? Começa o calendário islâmico desde a imigração do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, de Medina para Meca. Medina é uma cidade árabe. Para Meca, quando ele fugiu do povo dele, eles perseguiram a ele, mandaram ele embora. Então, desde data, começou o calendário islâmico. Então, o mês de Ramadã é o 9º mês no calendário islâmico. São 30 dias, os meses islâmicos são 30 dias ou 29. 30 ou 29, não vem mais 31. Não tem. Não tem 31, porque lunares, depende da lua. Lua nasce, começou o mês. E a lua terminou o mês. Então, seguimos a lua, porque meses lunares. Então, o jejum, o que é jejum? Jejum é abster-se de comidas e bebidas e relações sexuais desde a alvorada até o pôr do sol durante o mês de Ramadã. Nós podemos contar como alvorada que horário? O alvorada antes de nascer o sol, quando esclareceu a luz. Apareceu. Começou a aparecer a luz. Alvorada. Por exemplo, hoje, alvorada 4h55 minutos. 4h55 ela está... Isso. Está pronto. 4 horas, por exemplo, 4 horas, alvorada. Hoje. Jejum. Alimento, bebida e relações sexuais. Isso. Até que horas? Abster-se de comidas e bebidas desde a alvorada até o pôr do sol. Com intenção.
com intenção de jejuar por causa de Allah. Porque às vezes nós jejuamos, mas não intencionamos como adoração. Às vezes o médico fala para você, tem que ver aqui jejuando para fazer um exame, para fazer uma coisa. É outra coisa. Isso é outra coisa. Esse é jejum, mas é outra coisa. A adoração depende da intenção. Nossa adoração depende da intenção. Então, comidas e bebidas. E depois da noite, quando o pôr do sol, podemos comer e beber, e tudo é permitido para o muçulmano. Até chegar a alvorada de novo. Até chegar a alvorada de novo. Que vai durar mais ou menos 30 dias. Isso. Até chegar a alvorada. Porque tem pessoas que acham que nós jejuamos durante o dia e a noite. Não. Porque vamos morrer se Passam fome. Não é bem assim. Não é bem assim. É explicadinho. Eu fiz outra pergunta, falei do jejum. Por que jejum? Por que jejum? Porque... Ele simboliza o quê? Isso. O jejum, Deus quer que a pessoa fique sempre mais próximo dele e afasta um pouco da vida mundana. Afasta um pouco da vida mundana para pensar na vida eterna. Então, entre os objetivos de jejum, que você fica sentindo fome e fica sentindo aquelas pessoas necessitadas, pobres, que estão com fome sempre, todos os dias. Você hoje está jejuando porque Deus te ordenou, mas você, graças a Deus, tem comida, tem bebida, tem tudo em casa. Mas tem pessoas jejuando involuntariamente. Jejuando porque não tem nada para comer. Então você... Não seria jejum, Não seria jejum, seria sofrer... Pobreza, carência, dificuldade. Isso, dificuldade. Então, entre os objetivos de jejum, que nós lembramos das pessoas necessitadas e pobres. Esse citado por profeta David. Nos Salmos de David, existe isso, que o profeta David estava jejuando um dia e quebrando o jejum outro dia. Um dia jejua, um dia não. Um dia jejua, um dia não. E perguntaram a ele é um rei rico. Perguntaram a ele, por que o Senhor, está jejuando um dia? Sim, e outro não. Outro não. Ele respondeu a eles, porque eu sou o rei. Eu sou responsável pelo todo o povo. Todo o povo é minha responsabilidade. Comida de todo o povo é minha responsabilidade. Então, porque se eu não fiz esse jejum, eu vou esquecer deles. Vou esquecer... Davi, citado agora para nós aqui, é filho de Salomão, o mesmo que... Não, é pai de Salomão. Não, Davi não. David. O Daúde ou Pai de Salomão, perdão, verdade. Mas o mesmo Davi que mandou a funda e jogou a pedra em Golias. Mesmo. É o mesmo? É o mesmo. Também esse acontecimento, essa batalha escrita no Alcorão. Também? قتل داود جالوت. Em que surata? جالوت, em Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah? Sim. Então, continuamos. Vocês estão verificando que as coisas se assemelham? Observa bem. Vamos lá. Então, David respondeu que eu queria lembrar sempre aos pobres, aos necessitados do meu povo. Nós agora vamos entender uma coisa diferente. Porque o governador, sim, o presidente, ele tem... O Supremo, o rei. O rei, não, ele não pode esquecer dos pobres, dos necessitados. Ele sempre tem que pensar neles, tem que ajudar eles, tem que trabalhar a favor deles. Então, esse é entre os objetivos de jejum. Temos aqui uma pergunta de uma senhora. Quais são os motivos dos muçulmanos que possam ficar isentos do Ramadã, não precisam fazer? Sim. E por que as mulheres não são misturadas com os homens dentro da mesquita? Vamos falar essa segunda primeiro, né? Sim, vamos. Islã é religião fácil, não é rígido, porque Deus, que nos criou, Ele sabe nossa fraqueza.
Então, tem motivos para você quebrar o jejum, para você não jejuar. Não é obrigação você jejuar. Entre esses motivos, a doença. A pessoa doente, ele pode quebrar o jejum. Depende da doença dele. Se ele está muito doente, não consegue fazer jejum, ele pode quebrar o jejum, mas quando ter cura no futuro, ele recuperar aqueles dias que ele não jejuou. Por exemplo, Um cardiopata, por exemplo, um que tem problema de coração e não pode ficar sem se alimentar. sempre. Essa é outra questão. Nós estamos falando sobre, agora, doentes são tipos. Sim. Tipos de doentes. Tem doente que vai curar, vai ter Sim. cura. Esse doente vai recuperar o jejum quando ele ter cura. Sim. A pessoa que o médico falou para ele que vai continuar essa doença com ele sempre. Esse tem que alimentar por dia um pobre. Por dia. Ele alimentar um pobre por dia. Dar comida para uma pessoa necessitada e pobre por dia. Necessariamente esse pobre e esse necessitado precisa ser muçulmano? Não é necessário ser muçulmano. Não. Qualquer pobre. Qualquer pobre. Qualquer pobre, qualquer necessitado. E outra coisa, as pessoas mais velhas, que não são doentes, mas não têm capacidade de jejuar. Esse também tem que alimentar por dia um pobre. A mulher, no período menstrual ou pós-parto, esse não pode jejuar. Tem que quebrar jejum, mas tem que recuperar os dias que ela quebrou depois. Sim. A mulher grávida, se ela tem medo por ela ou por filho, criança na barriga dela, ela pode quebrar o jejum. Este é o horário da oração, Sheikh? Horário da oração. São 10 para as 6. Sim. Isso se chama Adhan. Adhan. Isso é Adhan. Adhan Chamamento é um da oração. chamamento da oração. Sim. Ele fala, venha para a oração, venha para a Salvação. adoração, para a salvação. Salvação. Sim. Então, a mulher grávida tem que também jejuar depois do parto. Do neném nascer, sim. A pessoa viajante, ele pode quebrar jejum durante a viagem. Mas se ele é permanente, tem que jejuar. Então, essas são pessoas que podem quebrar o jejum, porque quando no Islã tem uma regra. Na jurisprudência islâmica, esta regra é a dificuldade trai a facilidade. Nossa dificuldade, quando nós temos dificuldades na nossa vida, essas dificuldades trazem as facilidades na religião. Por exemplo, tem pessoas que trabalham numa fábrica que ele é responsável na fábrica durante 5 horas. Essas 5 horas, horário da oração, começa e termina. Mas ele é responsável nessa fábrica. E se ele deixou o trabalho, vai estragar o trabalho, vai estragar tudo. Nessa situação, ele pode atrasar a oração. Sim. Porque ele tem dificuldades. Sheikh, o senhor não vai embora hoje sem responder esta aqui, ó. Porque na mesquita nós temos o espaço das mulheres e temos o espaço dos homens. Sim. Se ficam todos no mesmo ambiente, mas ficam separados. Por que motivo? Nós, como muçulmanos, aceitamos qualquer ordem de Deus e qualquer ordem do profeta Muhammad. Seja se nós sabemos a sabedoria, o objetivo, ou porquê, ou não sabemos. Essa é a primeira coisa. Nós, como muçulmanos, aceitamos a ordem do profeta, a ordem de Allah. Que é essa? Segunda coisa, não é necessário as mulheres ficam separadas na mesquita.
ficam separadas na mesquita. Mas é verdade que as mulheres rezam atrás dos homens. Atrás dos homens. Atrás ou ao lado? Atrás. Atrás. Atrás dos homens. Sheikh? Eu vi aqui uma foto Sim, de Sheikh Jihad, estava rezando, sim. e tenho irmãs também com ele rezando. As mulheres estão atrás. Eu compartilhei isso na minha página do Facebook. Sim. Então, o ensinamento não é separar as mulheres dos homens, separar elas. Como é que procura Sheikh Abdul Salam em Facebook? Sheikh Abdul Salam Al-Mansuri. Sheikh Abdul Salam Al-Mansuri. Sim. Então, o motivo, por quê? Porque no Islã, Deus e profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entre os objetivos na oração, querem que nos pensar só na oração. Não pensamos em outra coisa. Se chegou o horário da oração e você está com fome e chegou a comida, Islã falou, te ordenou, come antes de oração. Come antes e depois faça sua oração. Por quê? Se você está fazendo oração e a comida está aqui no lado e você está com fome, você fica pensando na comida, não fica concentrando na sua oração. Mesma coisa, as mulheres ficam atrás, porque normalmente o homem é ser humano, ele sempre pensa nas mulheres. Isso é bom também para as mulheres, que o homem está pensando nelas. Sente desejo pelas mulheres, não é isso? Sente desejo. É? Sim. Então, por causa disso, o Islã ordenou que as mulheres rezam atrás e os homens rezam na frente. Outra coisa, organização é uma forma de organização só. Não é uma forma de menosprezar as mulheres porque rezam atrás. Não é isso. É uma forma de organização. Islã, homens na frente, crianças no meio, mulheres atrás. Porque também uma forma de educar as crianças. Porque normalmente as crianças ficam brincando, fazendo bagunça, mas quando eles ficam olhando na frente, olharam os pais deles, olhando para trás, olhando as mães deles, ficam quietos e ficam educados na linha, fazendo a oração. Então é uma forma de educação. Vamos combinar uma coisa? No fim. Mas por que tem aquela irmã que perguntou por que separar? Porque na mesquita, a verdade, tem uma barreira de madeira em lugar específico para as mulheres. Porque elas querem ficar à vontade, porque as mulheres muçulmanas ficam vestindo véu, hijab, vestindo. Então, para elas ficam à vontade de vestir, tirar tudo, fica à vontade dentro dessa barreira. Sheikh, nós tivemos aqui hoje a sua segunda vinda, é uma satisfação muito grande para nós da Metrópole FM, a sua rádio, a sua voz. Está faltando a gente conversar sobre qualidades e características do Alcorão Sagrado. O Islã é um sistema de vida, pode esclarecer isso. Quais são as qualidades da jurisprudência islâmica e sobre as 4 escolas diferentes da jurisprudência islâmica. E aproveitando o ensejo rapidinho aqui, muçulmanos sunitas, né? Existem xiitas, existem outras denominações. Os sunitas são os que seguem a Sunna do profeta Muhammad. É o caminho, Sunnah significa caminho ou tradição do profeta Muhammad. Caminho ou tradição do profeta Muhammad. E nós vamos ter mais uma ou 2 edições. Eu quero que o senhor me encaminhe uma mulher muçulmana para que nós possamos conversar aqui, rápido assim, porque as mulheres Sim. aqui já estão pesquisando um monte de coisa ali também. Sim, é bom. Eu recomendo nossa irmã Soraya. Sim. Soraya Hijazi. Ela é responsável da filiação do Instituto Ilahi aqui em Cuiabá.
Esse Instituto Ilahi, ele é o quê? Ilahi é um instituto islâmico Sim. para ensinar a religião islâmica, os ensinamentos islâmicos, jurisprudência, explicação do Alcorão, língua árabe. Ela é a responsável pelo Instituto. Ela é responsável pela filiação do Instituto aqui em Cuiabá. E ela é uma pessoa que o senhor me indicaria para conversar Isso. aqui, para vocês saberem mais, vocês que são mulheres, Isso. para poderem fazer Podem perguntas e perguntar a tudo ela. mais. Então, nós Perguntas vamos que procurar trazer. eu tinha vergonha de responder. Sim. Ela vai responder às mulheres. Você tem vergonha de responder. Não, não. Não, mas às vezes as mulheres têm muitas perguntas. Mulher que é melhor que a mulher responde a elas. Sim, sim. Inshallah, ela, se Deus quiser, ela vai responder muito bom. Inshallah, se Deus Inshallah. quiser. Inshallah. Inshallah, se Deus quiser. Então, foi uma satisfação, Sheikh, aproveitar para nos despedirmos. Quero mandar um beijo para o teu cuiabano, Muito obrigado. né? Mandar um Barakallah. beijo para sua Muhammad. esposa. Sim. Aqui. Assalamu alaikum. Barakallahu fiik. Como chama a esposa? Amat ar-Rahman. A Mata Rahman. Sim. Vai mandar um beijo para ela. Mando. Manda um beijo. barakallahu E o fiik. filhinho, quanto tempo? Sim, 1 ano, 5 meses. Tá orgulhoso de ter um cuiabaninho? Claro, sim. Ele vai... Você já comeu cabeça de pacu? Não vou comer. Disse que quem come cabeça de pacu não vai nunca mais embora. Não vou comer. Mas não vai comer. Sim. Mas quer ir embora? Não, mas se eu como, não vou embora. Não. Quer ir embora um dia do Brasil? Quero, sim. Quer? Tem vontade? Não, inshallah, Deus vai guiar Está nosso caminho. nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Até logo para eles, olhar Muito para obrigado. eles. Barakallahu fiikum. Assalamu alaikum. Muito obrigado.